durante o mês de julho todo, temos falado do aniversário da IPI do Brasil, não é? Que é dia 31. Dia 31 é sexta-feira. É isso? Me ajuda aí, Isso. Adil. Eu estou sem minha agenda aqui. E é o dia em que a nossa Igreja Nacional completa 117 anos. Uma história de vida, história de coisas boas que aconteceram, desafios, coisas ruins, mas em tudo nós vimos e sentimos a mão de Deus. E se hoje nós estamos aqui como IPI Ebenezer, como povo de Deus, você que, mesmo não sendo membro da IPI Ebenezer, membro de outra IPI ou de nenhuma outra igreja, né, mas que está nos acompanhando, você também pode ser resultado daqueles que deram início, né, à igreja, os primeiros cristãos que pregaram o evangelho para que o evangelho chegasse até a nossa casa. E dando, né, sequência nisso, no primeiro domingo, o mês de julho todo, nós temos conversado e pensado sobre a igreja que queremos. Vocês lembram disso? Estão anotando? Eu falo que eu faço chamada oral para os irmãos depois, né? No primeiro domingo nós falamos sobre a igreja que queremos, é uma igreja acolhedora. E Jesus nos ensina como acolher todas as pessoas, pecadores de todas as formas, né? Porque a gente também é pecador resgatado por Jesus Cristo. No segundo domingo, nós falamos que a igreja que nós queremos é uma igreja que conecta pessoas a Cristo, pessoas que podem perder tudo, né? Talvez por escolhas erradas, como foi a história do filho pródigo, mas que não perdem o Pai eterno, porque Deus está com elas, né? Seguindo, abençoando, cuidando, guardando a nossa vida. Então, a igreja que queremos é essa igreja que reconecta, né, as pessoas a Deus o Pai. Mesmo que você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, Deus não se afasta de você. E aí é o que vimos no domingo passado, quando falamos que a igreja que queremos é uma igreja que vive e prega o evangelho. E nós falamos lá da criação, quando Adão e Eva comem, né, do fruto da árvore proibida, mas Deus continua indo em direção das pessoas, né? É Ele que vai à procura de Adão e de Eva, né, dizendo onde vocês estão. E é Ele que tem a resposta, né, duradoura para a salvação da nossa vida. E tudo que a gente tenta fazer, como foi o caso de Adão e Eva, é remediável, né? É por um tempo, como se vestir com folhas. E Deus dá as vestes em pele. E hoje nós queremos falar sobre a igreja que queremos, é uma igreja que faz discípulos de Cristo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo, né? E nós precisamos, como igreja, fazer outros discípulos. Eu não sei se você se lembra como era o seu tempo de escola, mas nos tempos de escola, nas aulas de educação física, toda vez que ia ter um time, seja de futebol, de vôlei, de basquete, a gente sempre ficava ansioso na hora de ser escolhido, não é? Havia um estigma aí, a gente não podia ser os últimos, tinha que ser um dos primeiros, né? Porque geralmente os primeiros escolhidos eram os top das galáxias, não é isso? E quando a gente era no fim da fila, né? Dependendo do esporte, a gente era o então vai. Não tem outro, então vai a Jaqueline mesmo, né? E quando a gente fala em escolhas, nós temos esse desejo, né, de ser escolhido para alguma coisa, né? Porque isso nos faz bem também, não é? E nós nos sentimos felizes e nos sentimos parte quando somos escolhidos, não é? Vamos pensar aí na escola, na faculdade, quando as pessoas escolhem, não, eu quero ir no grupo de fulano, ou eu quero que fulano venha para o meu grupo, né? Nós temos aquela sensação de bem-estar por termos sido
escolhidos. E quando nós pensamos em discipulado, mais uma vez, Jesus é o nosso maior ensinador. E ele também nos escolheu um dia. E hoje eu quero falar de algumas escolhas que Jesus fez que modificou a vida de homens. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Abra aí na tua casa a tua Bíblia. Marcos, capítulo 3. Tentando acertar. Marcos 3, nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Denis, se você estiver aí ouvindo a gente, me ajude aí a colocar o texto bíblico online. Você é que entende dos Paranauê aí, me ajude, irmão. Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Acompanhe comigo essa leitura. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da palavra e na meditação desta noite. Esse texto conhecido, eu na minha fase de escola dominical, eu aprendi uma canção que cantava o nome dos 12 apóstolos. Uma forma fácil, né, para a gente meditar. Por isso que eu acho importante cantar com as crianças. A gente decora muito texto, aprende muita coisa, memorizando as canções. E esse texto, início do ministério de Jesus Cristo, se a gente ler o capítulo todo, né, o capítulo 3 todo, vocês vão ver que Jesus está sendo seguido por uma multidão. A gente não sabe quantas pessoas, só diz que era uma multidão que o seguia. E para isso, né, ele sobe, está lá no versículo 13, subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Havia uma multidão seguindo Jesus Cristo, várias pessoas, homens e mulheres. Mas Jesus selecionou 12 para estar mais perto dele. Lembra que eu falei, né, quando a gente está esperando ser chamado, né, para um time, ser o primeiro ou ser o último? Olha que interessante, lá a partir do versículo 16 até o 19, Marcos cita o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, ele fala de Pedro, que foi quem negou ele. E o último, Judas Iscariotes, e como diz o versículo 19, que foi quem o traiu. É interessante a gente pensar, né, na lista de pessoas que Jesus escolhe, não eram homens perfeitos, não eram homens doutores ou com grandes títulos ou posição social. Eram homens comuns, como eu e você. E esse evangelho de Marcos, ele está cheio de ação. Tanto que as palavras, né, logo ou imediatamente, são termos característicos nesse texto. A gente encontra várias vezes repetido. Na verdade, se a gente somar logo, né, ou imediatamente, Jesus chama, traz para perto, a gente vai encontrar 36 vezes no livro
de Marcos. E é interessante que Jesus se afasta da multidão e ele sobe ao monte. E ali é que ele chama especificamente 12 homens para estar perto dele. Escolher significa selecionar, manifesta uma preferência ou fazer opção por alguém ou alguma coisa. E se a gente for pensar em escolha, a escolha é algo do nosso dia a dia, está presente no nosso cotidiano. Desde escolher a marca do arroz, do papel higiênico que a gente compra, ou até escolher que sapato eu vou usar, que roupa vestir, ou até, né, que carro eu vou comprar. Se bem que no meu caso, né, a gente não escolhe o carro que quer, mas o carro que a gente pode pagar, porque essa é a nossa situação. E Jesus também escolheu e ele ainda escolhe discípulos para os nossos dias. E a escolha de Jesus, ela tem um aspecto particular na vida daqueles a quem ele quer perto. E aí, lá no versículo 14 e 15 diz: então designou 12 para estar com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Gente, isso daqui é maravilhoso. A gente vê que Jesus Cristo, após uma noite de oração, ele sobe ao monte, ele escolhe para ele 12 discípulos, a quem vai chamar de apóstolos. E ele escolhe para essas 3 coisas específicas, e a primeira delas é estar com Jesus. Quando nós falamos que a igreja que nós queremos é uma igreja que se preocupa com o discipulado, que se preocupa em ser discípulo e depois discipular, fazer discípulos é ensinar as pessoas a estar perto de Jesus Cristo. Jesus tinha várias pessoas que seguiam ele, não eram somente os 12. E por onde Jesus passava, havia uma multidão atrás dele. Mas ele seleciona 12 para estarem próximos, mais próximo dele. Versículo 14, para estar com ele. Então, por que Marcos registra dessa forma, né? Ele designou, ele chamou, ele separou 12 para estarem com ele. Jesus fez escolhas especiais. Ele escolheu pessoas, e aqui são 12 homens, dentre muitos que ali estavam, e que se tornaram apóstolos do Salvador, e com ele conviveram por cerca de 3 anos. E o que esses homens fizeram com Jesus Cristo nesse tempo? Aprendendo e aprendendo. E é interessante porque quando Jesus vai ensinar os discípulos, ele sempre fala por parábolas para a multidão, mas ele explica a parábola, geralmente, para esses 12 apóstolos mais próximos dele. Jesus escolhe homens para serem parecidos com ele, para aprender. Jesus escolhe poucas pessoas, assim como ele escolhe a mim e a você também, inclusive. Não é isso? Então, nós precisamos entender que essa escolha de Jesus, ela ainda é presente nos nossos dias e que nós somos escolhidos para sermos chamados de cristãos. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser parecido com Jesus, porque nós aprendemos de Jesus. Então, quando Jesus nos chama para ser discípulos dele, a primeira coisa é para estarmos perto dele e aprendendo com ele. E aí Jesus diz que depois de aprender com ele, nós somos enviados para pregar. Ainda lá, o finzinho do verso 14. Nesse verso, nós vemos que está registrado o outro objetivo dessa escolha do mestre, para os enviar a pregar. E perceba que a gente não começa pregando, a gente começa aprendendo. Aprendendo a ser parecido com Cristo, a conhecer a palavra de Cristo. Né? Na escola dominical, desde o domingo passado e hoje, o Denis falou a respeito disso, de como ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, modificou a vida de Lutero. Foi isso mesmo. Porque num tempo onde a Bíblia era proibida de ser lida, e quando ele leu, seus olhos se abriram para a verdade.
e ele então proclama, né, escreve suas 95 teses que nos aproximam mesmo desse Deus verdadeiro. Então, aprender de Deus é nós estarmos mergulhados na palavra dele, sedentos, estudar todos os dias, não para fazer sermão, mas para a edificação pessoal. E depois que nós aprendemos, nós somos chamados para pregar. Jesus chama para perto de si pessoas e depois ele envia a pregar. É o famoso ide, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que vai estar no capítulo 16 do livro de Marcos, também no capítulo no Evangelho de Mateus. Isso é anunciar, é proclamar. E todos os que são escolhidos por Jesus são enviados a pregar. Pregar as boas novas de salvação. E neste mês que comemoramos o aniversário da nossa Igreja Nacional, da nossa, da onde nós nascemos, eu fico pensando na vida de homens e mulheres que foram enviados a pregar desde 1903, até antes disso, e a nos ensinar a ser discípulos de Cristo. E antes até do que a IPI, né? Esses discípulos que foram chamados, o apóstolo Paulo, que foram fazendo discípulos entre as nações, para que a palavra de Deus chegasse até nós aqui no Brasil, aqui em Limeira, aqui na nossa casa. E nós somos chamados também para ser essa igreja que faz discípulos. E o terceiro motivo pelo qual Jesus chama está lá no versículo 15. Existe mais um terceiro objetivo do mestre nessa escolha especial, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Coisa forte, né? Isso não é coisa de igreja pentecostal, não. Isso é coisa de cristão. Se nós somos chamados, escolhidos por Deus, chamados por Jesus, se aprendemos de Jesus e somos enviados a pregar, e eu creio que nós também podemos e devemos exercer a autoridade com a qual Jesus Cristo nos capacita sobre a influência do mal na vida das pessoas. E o Evangelho de Marcos apresenta a Cristo como o Todo-Poderoso, o homem em ação, aquele que vai adiante. Percebam que ele ensina os discípulos caminhando com eles, ensinando todos os dias. E o evangelho, né, ele está cheio de ação. E a palavra-chave, né, aqui é poder. Não é o poder que está em nós, mas é o poder no nome de Jesus Cristo. E o poder que vem do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos de Jesus. E nós somos chamados a aprender, a pregar e a expulsar demônios. Nós somos chamados a libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Nós somos chamados a trazer restauração de vida. Pessoas que estão enfermas, não de doença física, mas na alma, no espírito, por viverem presas ao pecado. E a semelhança do que Cristo fez, nós somos convidados, somos chamados, somos vocacionados para libertar as pessoas que vivem no pecado, que vivem longe do Senhor Jesus Cristo. Que igreja nós queremos? É certo que nesse tempo de isolamento social, muitas vezes, hoje a gente não pode estar fazendo discipulado corpo a corpo, né? Chamar as pessoas. Mas eu acredito que é tempo, talvez Deus está usando esse tempo de isolamento para nos capacitar. Ele tem nos chamado para estarmos ouvindo, lendo a palavra dele, para que a gente se torne influenciadores da nossa geração. Nessa semana nós iniciamos na IPI Nacional, né, a semana de oração pela IPI. Sexta-feira teve um culto dirigido pelo reverendo Éder Jones e os adolescentes da IPI, do GTI, né, que é o grupo da IPI, e ele falou poderosamente no culto sobre sermos influenciadores, né?
pregar com ousadia. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós precisamos assumir esse papel de discípulos de Cristo e nos aproximarmos de pessoas com a intenção de torná-las discípulos de Cristo também. Quero te convidar a refletir sobre esse texto. Eu quero que você leia esse texto, a hora que acabar o culto, leia de novo esse texto. E à medida que você vai lendo lá dos versículos 16 a 19, enquanto vai sendo citado os nomes de cada discípulo, pense que Jesus também está te chamando. Acrescente o seu nome nessa lista. Coloque lá, eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariote. Coloque lá Adilson, filho do Lúcio, Cláudia, filha do Darcy e da Maria, Jaqueline, filha de Manuel e Cleibe. Coloque lá o seu nome e lembre que Jesus Cristo também te chama a ser discípulo dele. E Jesus, assim como ele chamou aqueles homens e confiou neles, hoje ele te chama e ele confia em mim e confia em você para estarmos pregando o evangelho das boas novas. Amém. Não confiante no poder da gente, mas no Espírito Santo que vive em você e em mim, para que nós possamos agir e falar em nome de Cristo. É também a você que Jesus chama e envia. E aí a minha pergunta para você nessa noite: você se sente pessoalmente escolhido por Jesus para fazer parte dos que vivem em intimidade com Jesus? Se sim, como é que você tem vivido? Como é que você vive essa situação de ser enviado nas diversas situações da minha vida? Irmãos, lembre-se que Jesus chama e Ele mesmo nos capacita. Ele nos chama para perto dele para nos ensinar, para nos enviar a pregar e para trazer libertação às pessoas. Jesus te chama pelo seu nome, mesmo que não esteja escrito lá dos versículos 16 e 19, mas acrescente lá com uma canetinha. Você não vai para o inferno por causa disso, não. Mas para você lembrar que Jesus também te chama pelo nome, para fazer parte do grupo dos seus amigos mais próximos. Porque a partir dessa proximidade com Jesus é que ele nos envia para anunciar a boa nova ao mundo. A igreja que nós queremos é essa igreja que tem consciência do seu chamado a ser discípulo e que é capaz de chamar, de anunciar as boas novas e trazer novos discípulos para perto de Jesus. E ele mesmo há de nos capacitar. Nós precisamos assumir esse papel. Como igreja Ebenezer, que só tem 20 anos, ainda está aí jovenzinha, como IPI do Brasil, com 117 anos, e você, aonde você está, seja você tendo aí 1 ano de convertido, 6 meses, ou 40, 50, 80 anos, nós temos sido chamados por Jesus para sermos discípulos dele, amigos dele, e fazer novos discípulos na nação, na cidade onde ele tem nos colocado. Que nessa semana você possa meditar nesse texto. Eu te desafio a ler novamente amanhã, na terça, e pense que teu nome está aí, chamado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer discípulos. Porque esse é o chamado de Deus para todo cristão. E como diz o hino oficial da IPI, né? Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ele tem nos chamado para isso, né? Um pendão real nos entregou ao rei. Nos entregou. O pendão é dele. Ele só entrega para a gente para quê? Para que a gente cumpra
a vontade dele e pessoas possam ser alcançadas, possam ser libertas. Que ele abençoe a sua vida, a sua família, o teu lar, e que você não se esqueça do chamado, da vocação de Deus, de sermos discípulos e de fazermos discípulos.